Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, algum responsável que possa estar aí acompanhando nossas aulas, nossos queridos colegas professores, são sempre muito bem-vindos aqui na nossa aula de ciências, né? Vamos começar aí uma semana bem, e eu quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né? A aula anterior a gente falou um pouquinho aí sobre célula eucarionte, na outra a gente falou sobre célula procarionte, e hoje a gente vai começar a explorar aí algumas células do nosso corpo, qual a função delas, etc. e tal. Mas, para a gente fazer uma aula legal, uma aula interessante, a gente precisa da participação de todos vocês, da interação aqui. E para interagir conosco, hoje eu tenho o prazer aqui da companhia da professora Priscila. Oi, Ed. Oi, pessoal. Obrigada, Ed, pelo convite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí de ciências, né? Para você, bom dia, professor, responsável, pai, aluno. Hoje a aula vai estar super legal, vai estar super interessante e contamos com a participação de todos vocês aqui no chat, né, Ed? Sempre. Então, né, é sempre recordando que sempre que possível coloque aí o nomezinho da escola, o nome do aluno, o nome da cidade. A gente não consegue ler de todo mundo, mas a gente faz o possível para ler alguns aqui e que sintam-se representados aí toda a rede. Infelizmente não dá para ler, o tempo é curto, mas a gente gosta da participação de todo mundo. Depois eu leio, estou aqui com o chat na minha mão também, já dando uma olhada aqui. E assim, vamos começar aí vendo qual é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. Então está aí, ó. Já está do objetivo, então está aí, ó. O objetivo é estudar a organização dos organismos pluricelulares em células, tecidos, órgãos e sistemas, dando ênfase ao ser humano e ao sistema esquelético. Isso, então tá. Então, a habilidade vai ser aquela EFCI 06, tá bom? A gente continua com ela. E que mais? Como que a gente pode trabalhar aí durante esta aula? Então, aqui, ó, o que nós vamos fazer? Compartilhar informações, refletir, resolver atividades, né, analisar modelos, etc. E interagir aí no chat com a professora Priscila. E para acompanhar essa aula, é bom que você tenha em mãos, né, um caderninho, você anote, coloque a data, tá bom? Manda a dúvida para a gente aqui, mas nem sempre a gente consegue responder. Aí você tem o seu professor lá na escola, que é muito competente também, que vai responder para você, tá bom? Lembrando que, às vezes, o seu professor lá na escola, ele está trabalhando essa habilidade de outra forma, ou ele nem está trabalhando essa habilidade ainda, ou ele já trabalhou, né? Não tem problema, tá bom? A nossa aula dá para ser aproveitada mesmo assim, né? A gente sabe que cada escola é uma realidade, cada cidade está tendo uma realidade diferente, tem cidade que está com escola aberta, tem cidade que está com escola fechada, então a nossa ideia aqui é contribuir, e você sempre pode participar, né, e a gente trocar experiência um pouquinho mais. Muito bem. Então, conforme eu estava dizendo, nas aulas anteriores aí a gente falou sobre células, células procarionte, células eucariontes, né? Mas o nosso corpo ele também é formado por células. Aí eu quero saber, ó, tem uma perguntinha aí para você me responder já. Quais células do nosso corpo que você conhece? Então fala aí os tipos de célula que você acha que tem no corpo, fique à vontade para falar. A gente vai dar 2 minutinhos para você, tá bom?
E aí, Pri? Olha Bom, só, gente. Opa, olha só. Tem bastante coisa aqui no chat, viu? Bastante gente interagindo, viu, Ed? Olha só. Temos aqui o pessoal de Sorocaba, como sempre, participando. E eu vi aqui, olha, ó, que nem aqui o aluno Henrique, né? Também aqui participando. Vamos ver aqui o que, que os alunos colocaram, né? Vamos ver o que, que os alunos colocaram aqui. Bom, vários aqui, olha, falando assim, olha, Maria Clara, por exemplo, falando que conhece as células do sangue, oba. né? O Tiago também, né, que ele é aluno da Prutaís, ele colocou que ele conhece as hemácias, os leucócitos, ele é da PEI, Benedito Sampaio de Campinas. Que mais? Ó, a aluna Giovana e o Renan, né, eles colocaram as hemácias, glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, né? Aqui as células musculares, nervosas, epiteliais. Ó, a Sara respondeu: a única célula que eu conheço e sei o que ela é são as células tronco. Eu acho que é assim que Olha, escreve, que ela colocou aqui. que legal. Então, muita variedade, né? Olha só, então eu vou ler alguns aqui também. A Maria Eduarda colocou sangue, ossos e coração. Ela é de Campina, da escola Disney. O Rafael, da professora Rita de Cássia, colocou pele. Ele é da escola professor Orlando Guirado, Braga. Ele é do sexto A. A aluna Maria Eduardo e o Eduardo, células musculares. Olha, eu vi muitas aqui. Vi hemácia, vi eucarionte e procarionte. Lembrando que procarionte não tem no nosso corpo. Só se a procarionte só vai aparecer no nosso corpo, assim, ela vai ter no nosso corpo, mas ela não faz parte do nosso corpo, tá bom? Muito bem. Só que eu não vi ninguém, pode ser que alguém tenha colocado aqui, mas eu não vi ninguém falar da célula que eu vou falar hoje. Que bom. Então, hoje a gente vai começar falando sobre as células dos nossos ossos. Vocês sabiam que os nossos ossos são formados por célula? Olha só que legal. Então, as células vão formar, né, todos os tecidos do nosso corpo. E o osso é um tecido, tá bom? Que ele vai ser formado por células e essas células vão ser preenchidas por um mineral, né, normalmente, que é o cálcio, tá? Então, é uma célula, só que aquela célula vai ter essa diferenciação aí, que ela vai ter bastante cálcio, tá bom? Olha aí que bonitinha a imagem aí, ó, do tecido ósseo, tá bom? Bom, existem várias células, tá? A gente não vai ficar se prendendo aí aos nomes, né, das células e tal, mas eu tenho um outro slide aí que mostra como a estrutura do osso é complexa. E só para você ter ideia, eu posso falar, por exemplo, do osteócito, né? Osteócito, se eu traduzir de uma forma livre assim, cito vai ser célula e ósteo osso, então a célula do osso, tá bom? Mas aí olha como a estrutura do osso é complexa. Ele vai ter uma célula aí, por exemplo, que quando você quebra o osso, o que, que vai acontecer? Essa célula vai lá e vai meio que lixar, né? Vai deixar ele bonitinho e depois vai outra célula ali e vai começar a colar, vamos colocar assim. Então tem células até para fazer isso no nosso osso. É bem legal, né? E tem várias outras. Você pode observar aí no desenho também, né, que você vê uns caninhos vermelhos aí, azuis, né, veias e artérias, que a gente vai falar numa outra aula. Mas vamos ver que os sistemas estão integrados, né? O sistema ósseo e o sistema cardiovascular está ali integrado. Por quê? Porque as células do osso também precisam de açúcar, também precisam de oxigênio, elas também estão vivas. Então, elas também precisam se alimentar. Tá bom? Muito bem. E aí, ó, eu quero saber agora o seguinte. Então, nós acabamos de ver que os ossos são formados por células, certo? Agora eu quero saber assim, para você, qual é a função dos nossos ossos? Vou dar aí 2 minutinhos para você.
Olha só, então, Ed, tem muita gente aqui participando, viu? Olha, vou ler algumas aqui para você que eu achei bem interessante, viu? Olha, o Jonathan, né, ele é aluno da ProCláudia, ele falou, olha, se a gente não tivesse ossos, o nosso corpo seria molengo. É isso aí. É. Interessante. O Caio também falou o seguinte, olha, que o esqueleto, né, os ossos, enfim, eles servem para sustentação. Aí tem aqui também a Estela, né, que falou também que forma a nossa estrutura. O Gustavo também falou, a função é ajudar na movimentação e na saúde. Olha. A Larissa, também de Itaquaquecetuba, ela também falou que era para sustentar, né? Muita gente aqui colocando sobre sustentação do corpo, a parte de movimentação, né? O Anthony também falou, olha, sustentar o nosso corpo e proteger, ele é de Pindamonhangaba. A Oba. aluna Shaila também falou, olha, sustentar o corpo. A Ária também falou, olha aqui, olha, equilíbrio. O Gustavo também falou, olha, manter o corpo em pé e fazer a movimentação dele. Então, muita gente falando a respeito disso, de sustentação, né, e de manutenção do corpo, manutenção do equilíbrio, né? O Arthur aqui também Olha. falou a mesma coisa, olha, sustentação para o corpo, né? Então, a Olha, maioria está indo nesse sentido. eu estou aqui com a Graziella, ela é da Pro Renata, lá de Itu, a escola. É a escola Mércia Maria Casarini. E ela falou que dá estrutura para o corpo. Olha que legal. Aí eu tenho também aqui o Gustavo da Pro Juliana, que é lá da Álvaro Fraga Moreira de Jaú. Aí ele foi nessa linha aí de sustentar o corpo também. Aí o Guilherme falou assim, ele é do professor Marcos, ele falou assim, meio que sustentar alguma coisa assim. Legal, né? E aqui tem a galera da Leste 4 aqui para eu comentar. Então é da Escola Orlandi, da D Leste 4, é a Stephanie, do professor Sérgio, também falou de sustentação. Muito bem, tem muitos outros aqui, mas senão a aula não segue, né? Eu tenho que falar, então, eu tenho que falar, senão a aula não segue. Gente, ó, então assim, ó, acho que tá mais na cara aí, vocês falaram que é sustentar o corpo, né? Que eu acho até bem legal, que se não tivesse o osso, a gente ia ficar parecendo uma massa molenga, como disse o nosso estudante aí. Muito bem. Mas só tem essa função? Não. Permite a movimentação, né? Interagindo com o sistema muscular, nervoso, entre outros, tá? Sabe o que é legal também? Ó, dá uma olhada, acho que tem um slidezinho aí. Isso. Tá vendo aí, ó? Esse é um osso longo, que seria aí talvez o nosso fêmur, né? Então ele tem 3 partes aí. Ele tem a epífise, a diáfise, né? E do outro lado ele tem a epífise de novo. No meio, ele tem o que a gente pode chamar aí na diáfise lá de dentro, a medula óssea, tá? Aí dentro, gente, é produzida as células do sangue, ele fabrica sangue, vocês sabiam disso? Então, isso é uma das funções do osso também, tá bom? O que mais? Sabe o que eu posso falar também? De proteção, tá bom? Se você pensar, onde é que estão os seus órgãos principais? Ó, por exemplo, o cérebro, ele vai estar protegido numa caixa de osso, certo? Se eu pensar, por exemplo, no meu coração, no meu pulmão, ele também vai estar protegido numa caixa de osso, tá? Ele vai estar lá dentro, protegidinho. Então, proteção também faz parte, tá? Outra coisa, né, que vocês falaram aí muito bem, a movimentação. Como é que eu vou fazer essa movimentação? Eu vou ter articulações, né? Para tudo isso, eu acho que eu tenho um slidezinho aí. Vamos ver o próximo slide. Isso. Então, olha só que interessante. Essas partes que estão em destaque aí, então eu coloquei aí para mostrar encontros de ossos. Isso aí eu considero articulações, tá? São articulações fixas do crânio, né? Houve um momento, pode voltar para a minha imagem um pouquinho. Houve um momento que essas articulações não estavam todas tão juntas, né? Por quê? Para o bebezinho poder passar lá pelo canal do parto, esses ossos eles se juntam e aí passa pelo canal do parto, depois separa. Por isso que quando o bebezinho nasce, ele tem aquela moleira, né, que o pessoal chama,
No crânio, tá? Para poder fazer essa movimentação toda, tá bom? Aí depois fecha direitinho, né? E fica bonitinho, tá bom? Que mais? Tem outro slide aí, pode colocar, que eu acho que tem o slide da movimentação. Olha lá, ó, essa aí é uma articulação móvel, né? Essa articulação vai ajudar a movimentar. Então, essa aí já vai ter, né, um líquido aí dentro, o líquido sinovial, ela é chamada de uma articulação sinovial, tá bom? Então, para movimentação. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aí. Deixa eu ver o próximo slide. Isso, então olha só, aí está mostrando então a ligação ali da cintura pélvica, né, com o fêmur. O fêmur está em vermelho aí, que é o maior osso do nosso corpo depois que a gente já é adulto, tá? E esse também forma uma articulação aí. Você está vendo que ele tem a cabeça ali do fêmur meio arredondadinha, né? E essa aí é uma cintura. Volta para mim um pouquinho aqui. Então, ó, isso aqui é um modelo, né, de plástico, tá, de um fêmur. Quando a gente é criança, né, e pré-adolescente, esse fêmur ele é partido e aqui no meio vai ter cartilagem, tá? E essa cartilagem ela vai sumindo quando a gente vai crescendo, até que junta os dois ossos e forma um só grandão. Isso acontece em várias partes do corpo. Por isso que às vezes, né, você vai no médico e tira lá uma radiografia da mão, por exemplo, ele fala, sua idade óssea é de tantos anos, por causa que os ossos ainda não estão ligadinhos direitinho, tá bom? E aí quando a gente vira adulto, aí a gente para de crescer porque o osso se ligou totalmente, aí não tem mais jeito, tá bom? Muito bem. Eita, eu derrubei a minha luz aqui. Bom, pode colocar o slide aí, o próximo slide. Vocês sabiam, né? Todo mundo conhece essa cintura aí, que é a cintura pélvica. Mas, na verdade, a gente tem duas cinturas. Dá uma olhadinha no próximo slide aí. Olha, essa é a cintura escapular, tá vendo? Então, a gente tem uma cintura pélvica e tem uma cintura escapular. Vocês sabiam? A gente tem duas cinturas, tá bom? E olha só, outra coisa interessante. Se a gente observar aí esse esqueleto, né? Se a gente observar o crânio, a coluna, né, aí onde estão as costelas e a cintura pélvica, tudo isso aí forma um eixo. A gente fala que esse é o esqueleto axial, tá? E os membros, né, braços e pernas, eles estão pendurados nesse esqueleto axial. A gente fala que ele é um esqueleto apendicular. Apendicular quer dizer que é pendurado, vem de apêndice, pendurado. Tá? Então, a gente pode dividir também o esqueleto nessas duas partes, esqueleto axial e apendicular. Legal, né? Os nomezinhos meio estranhos, mas é só para a gente começar a entender, tá bom? Deixa eu ver o próximo slide, o que é. Pode voltar para mim um pouquinho, que eu acho que ainda tem uma pergunta, não tem? Ó, muito bem. Pensando então aí, ó, em células, tecidos, órgãos, sistemas, tem esse slide aí? Acho que é slide 18, isso. Pensando em células, tecidos, órgãos, sistema, faça um breve resumo dessa aula. Então, eu quero que você pense comigo aqui. Eu falei da célula do osso, falei do osso e falei do esqueleto. Como é que você faria um resumão dessa aula aí? Eu vou dar 1 minuto para você colocar aqui para mim. Tá bom?
Já voltamos? Muito bem. Então, nós temos aqui, deixa eu ver a contribuição de quem aqui, ó. Eu queria achar uma aluninho aqui. Aluna Olha Vitória, só, da professora. isso, Oi? essa mesmo. É essa Então vai mesmo lá. que eu ia comentar Então contigo, fala, então da fala, então fala. Vitória, ela é da professora Leonilda, né? Que ela disse que as células ósseas formam os ossos, que formam os esqueletos e protegem nossos órgãos e sustentam o nosso corpo. Acho que ela Olha, fez resumão. um bom resuminho da aula mesmo, né? Sim, eu gostei muito também. Então, assim, aí o pro Edson colocou aqui, ó, célula forma tecido, tecido constitui órgãos e sistemas. Legal, professor, obrigado pela participação. Muitos bons dias aqui. A Sara e o Pedro, todos trabalham juntos, né? Legal. E a ideia é essa mesmo, que a gente comece a perceber isso. Eu vou ter outras aulas sobre esse tema, não sobre osso, né? A gente vai falar de outros sistemas, tá bom? Eu vou ter uma próxima aula aí que a gente vai falar sobre músculo e tal, mas hoje a ideia era que vocês entendessem isso. Ó, tem um slidezinho, eu acho, aí para você ver. Tá vendo? Então tá aí, ó, a célula vai formar o tecido vai formar o órgão, no caso aí o osso, tá? E o osso vai formar o sistema, no caso aí o sistema esquelético ou esqueleto. Eu quero dizer que foi um prazer, foi uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Vocês perceberam que eu estou falando da minha casa, a Priscila também. O professor Magno, alguns perguntaram aqui, ele está com um probleminha lá na casa dele e tal. Então é sempre bom a gente mandar aquele pensamento positivo, mas logo, logo está todo mundo junto aqui de novo. Tá bom? E todo mundo no estúdio com segurança. A professora Priscila vai mandar aquele recadinho final para nós. É isso aí, Ed, né? Então, se você gostou da nossa aula, se você curtiu a aula, né? Então, avaliem a nossa aula, né? Tá aí para vocês aparecendo o QR Code, para vocês, então, voltarem a câmera do celular e fazer a avaliação aí da nossa aula. Se você gostou, se a aula foi produtiva, né? Se foi interessante para você, para os seus alunos, né? Se os alunos também gostaram, importantíssima a participação de todos para que a gente também consiga fazer aulas, né, mais ainda, né, interessantes e consiga melhorar cada vez mais para vocês. Não é isso mesmo, Ed? Isso aí, perfeito, maravilhoso. Professora, obrigado pela sua presença e obrigado pela presença de todos.